Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje discutindo a questão dos royalties do Estado do Rio de Janeiro, com a participação dos deputados Alessandro Molon, do PT, e Leonardo Pisciani, do PMDB. O governador Sérgio Cabral, nessa semana, anunciou que, ao lado da ADIM, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, tem à sua disposição um arsenal de medidas para bombardear, enfim, essa situação absolutamente injusta em relação ao Rio. Entre elas, a cassação de licenças ambientais, a suspensão de isenções de ICMS a petrolíferas, ou seja, se todas essas armas forem utilizadas, obviamente que vai se estabelecer uma insegurança jurídica fenomenal para a continuidade da exploração de petróleo no Rio. Como é que vocês estão vendo esse quadro? Ricardo, me parece que isso tem na origem o que de mais grave nós alertávamos. O que estava em curso era uma medida que atenta contra a própria unidade da federação. Quem está numa situação de desespero, acuado, lança a mão das alternativas que tem. Usa ali as armas que tem para tentar salvaguardar os seus direitos, tentar de alguma forma se proteger contra o massacre que vem em andamento. Só que isso leva à falência, leva naquilo que nós sempre alertamos, que isso pode levar à falência da própria federação. Não é possível, ninguém vai ficar... O Rio de Janeiro, se fizer uma análise rápida, o Rio de Janeiro era a capital da República, perdeu a capital. Sem entrar no mérito se foi bom ou não para o país ter ido para Brasília, mas o fato é que o Rio de Janeiro perdeu. Depois, na ditadura, sofreu a fórceps uma fusão que paralisou por mais de 2 décadas o interior, estagnou por mais de 2 décadas o interior do Estado, fazendo com que a região metropolitana e a capital se inchassem de forma que degradou a vida, né, na região metropolitana e na cidade. E agora, pega o principal produto que o Rio de Janeiro tem e tira essas receitas. Antes disso, deputado Pisciani, antes disso, fomos mais uma vez injustiçados na Constituinte quando se cobra o ICMS, se decide cobrar o ICMS do petróleo. As 2 únicas exceções, petróleo e energia elétrica, no destino e não na origem. Justamente o produto que nós tínhamos que seria uma alavanca para a economia fluminense. Nos retiram isso. Como compensação, inferior, porque agora que os royalties do petróleo cresceram, mesmo assim inferior, se dá a compensação pelos royalties. E agora se tira. Mas o senhor não acha muito correto que o governador agora, então, caso essa situação se mostre sem outra saída, lance mão dessas armas, caçando licenças ambientais, isenções fiscais? Isenções fiscais sem nenhuma dúvida. E cobrança de taxas sem nenhuma dúvida. Eu tenho dúvida se a melhor medida é a cassação de licenças ambientais. Porque a interrupção da atividade petrolífera também não será boa para o Rio de Janeiro. Eu acho que é mais eficaz taxar de uma forma que compense plenamente tudo que nós perdemos, seja através de ICMS, seja através da instituição de uma taxa que a Assembleia Legislativa corretamente aprovou e foi vetada pelo governador, acredito que como gesto de bom senso para o diálogo, mas cujo veto pode ser derrubado agora pela neve e começar-se a cobrar uma taxa para repor aos cofres do Estado aquilo que o Rio perdeu. Essa questão das licenças ambientais, elas precisam ser, não sei se canceladas ou não, com um implemento dessa taxa. Já conseguiu 30 e poucas assinaturas ou não. Mas entregou ao deputado Cabral 30 e tantas assinaturas. Mas eu acho que elas devem a cassação das licenças Eu acho que elas devem ser reavaliadas. Por quê? Porque qual o grande risco que nós temos? Pode haver um acidente ambiental, como já houve na Baía de Guanabara, como já houve no litoral do nosso estado em outros momentos, como houve em outros lugares do mundo, como no Golfo do México, e o Rio sem as receitas, com uma situação financeira muito ruim, e ainda tendo que fazer frente a enfrentar um desastre ambiental. Então, essas licenças, elas têm sim que ser revistas. A partir dessa nova realidade, algo que se pode se discutir, rediscutir as licenças ambientais. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse anteontem, numa análise da questão, que ele lamentava o fato de que essa discussão dos royalties
não tenha havido ao lado de outras discussões. Por exemplo, uma rediscussão do Pacto Federativo, uma discussão da cobrança de ICMS, da origem, do destino, uma rediscussão das alíquotas, ou seja, uma grande rediscussão nacional do Pacto Federativo. E não apenas exclusivamente se pensar uma questão, como a questão dos royalties, e deixar de lado todas as outras questões, inclusive do Fundo de Participação dos Estados, que está condenado do ponto de vista do Supremo, não pode continuar a ser distribuído da forma que tem sido distribuído, é inconstitucional, e o Congresso se nega a restabelecer novos critérios para esse fundo. Ou seja, há tantas questões correlatas que, se discutidas, poderiam amenizar ou favorecer o entendimento em torno da questão dos royalties. O que acham? De fato, tinha que ter se discutido toda a revisão do Pacto Federativo. Com relação a São Paulo, a São Paulo entrou um pouco tarde nesse debate. É uma crítica que nós devemos fazer ao Estado de São Paulo, mas, por outro lado, também fazer aqui uma defesa do Estado de São Paulo. Toda vez que São Paulo se retraiu um pouco nessa discussão, o São Paulo ser muito grande, toda vez que tem uma discussão de receita, São Paulo fica com medo também de tirarem alguma coisa do Estado de São Paulo, porque sempre acusam, olha, São Paulo é o maior estado do Brasil, é quase metade do país, sozinho. Mas é preciso se lembrar que no Estado de São Paulo também vivem quase 50 milhões de brasileiros, os problemas são muitos, e é justo que o Estado que produz o que o Estado de São Paulo produza também tenha participação na arrecadação. A União contribui muito no Estado de São Paulo, muito no Estado, recebe muita contribuição do Estado de São Paulo, muita contribuição do Estado do Rio de Janeiro, e, por exemplo, no FPE é quase nula os recursos que esses dois estados recebem de volta. Deputado Molon, o senhor na quarta-feira, o senhor promoveu, participou de uma reunião em que também estiveram presentes o vice-governador Pezão e outros parlamentares, o senador Gilberg, com a ministra Ideli Salvati. Na verdade, se tentava ali a derradeira tentativa de acordo, se tentava ali o último acordo para evitar essa catástrofe que aconteceu no dia seguinte. O senhor propôs, com a aquiescência de todos, que o governo federal antecipasse uma parte, 4 bilhões, para os estados não produtores, algo parecido disso, e depois seria ressarcido no momento que esses estados começassem a receber por conta do pré-sal, já que no pré-sal, nos novos postos a serem licitados, é de comum acordo que eles teriam direito. Então, eles seriam ressarcidos mais na frente e já agora receberiam uma parte. Como é que o senhor viu o desfecho dessa reunião tão frustrante para o Rio? Olha, Ricardo, primeiramente, antes, em relação à sua pergunta anterior, eu queria só dizer que na primeira reunião da comissão da Câmara para tratar dessa questão dos royalties, eu apresentei exatamente aquela sugestão. Vamos tratar de tudo ao mesmo tempo? Vamos tratar de royalties, de FPE, de ICMS, porque, às vezes, há situações na vida em que resolver 3 problemas ao mesmo tempo é mais fácil do que resolvê-los um após o outro. Você tem que repartir. Exatamente, porque você perde de um lado e ganha do outro. Quer dizer, seria mais fácil encontrar a saída. A resposta que eu obtive dos parlamentares de outros estados foi que nós queríamos botar tudo na mesa para atrapalhar o entendimento, que era uma manobra para evitar que se chegasse a uma conclusão. Uma visão pobre, mesquinha, infelizmente. Deu no que deu, né? Agora, você me pergunta sobre essa proposta que eu fiz. Essa proposta, ao lado de outras que tinham sido feitas antes por outros parlamentares, foi sim uma última tentativa para quê? Para encontrar uma saída. O problema dos estados não produtores é que eles querem dinheiro imediatamente porque eles têm problema de caixa. Como o Rio de Janeiro também tem, como qualquer estado tem problema de caixa. Então, eu propus que a União antecipasse essa receita. A ministra dele disse, olha, nós não descartamos essa possibilidade. Agora, nós não conseguimos mais promover esse entendimento se não vier isso do Congresso, porque não queremos interferir também na autonomia do Congresso. Se vier do Congresso isso, nós sentamos para discutir. Eu vou fazer um intervalo, deputado, mas a impressão que se tem à distância é que o governo federal lavou as mãos em relação ao destino do Rio de Janeiro, no que se trata dessa questão, quando disse, bom, fizemos a nossa parte, vetamos, agora vocês resolvem no Congresso. Daqui a pouco, depois dos comerciais, o senhor comenta essa minha impressão.